Então, pessoal, eu queria que vocês observassem assim. No meu modo de entender, esse espaço aqui que vai entre um pedaço do motivo até o outro, ele precisa ser mais ou menos preenchido. Eu acho até que eu exagerei no tamanho das flores, mas eu até gosto, sabe? Dessas florezinhas aqui maiores. Então, essas florezinhas, elas foram construídas em cima de uma base igual essa daqui, ó. Então, o que que eu coloquei aqui? Clareador. Vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo novamente. Eu vim aqui com um pouco de branco, né? Um pouco de cinza. Olha só, o cinza vai em cima do branco. E coloquei isca de vinho, tá? E dei esse fundo aqui. Então, vamos fazer essas florezinhas aqui primeiro, aproveitando. Sempre, gente, sempre eu aproveito o fundo molhado, tá? Com um pincel de cerdas naturais, esse aqui é o 454 da Condor, tá? Pode ser o 151 ou 815 da Tigre também, que funciona bem. É o 815, claro, precisa de aparar, né? Então, olha só, eu não costumo fugir muito os tons dessas florezinhas, que eu chamo de florezinhas de acabamento, eu não costumo fugir muito dos tons que eu estou usando, né? Para evitar um erro, às vezes, naquela combinação de cores, né? E então, olha só, eu vou pegar a tinta branca pura, tá? Ela tá numa diluição que a tinta cai do pote sem precisar bater. Então, olha só, o movimento sempre de fora para dentro, formando as minhas pétalas. Eu quero 5 pétalas, tá? Eu quero 5. Então, se eu fizer essas 3 aqui, olha, em formato de uma quase cruz, olha só, aqui, né? Para formar uma cruzinha, caberia mais um aqui, né? No lugar onde caberia mais uma, eu vou colocar só 2 sinaizinhos aqui, olha. Por quê? Porque essas pétalas aqui, elas estão atrás da minha flor. Então, tá. Eu vou pegar o cinza, né? E vou fazer como se eu estivesse completando, né? A, fazendo a sombra, tá? A sombra da flor, a sombra que a pétala da rosa faz em cima dessa flor. E aí eu venho com o cinza na quina do pincel e vou dar algumas pinceladas de cinza em algumas pétalas apenas. Não em todas as pétalas, tá? Principalmente nas partes onde eu acho que preciso de sombra, né? Ou nas partes que estão sombrias. Vou fazer uma outra aqui, ó. Vou fazer ela inteira agora. Ai, Sol, mas o tamanho das pétalas, ele fica diferente. Se você for olhar uma flor também, as pétalas, elas não têm tamanhos milimetricamente iguais, tá? Sempre pincelando, gente, e isso é um erro que eu vejo, assim, às vezes. Um erro não, né? Uma particularidade, eu não vou falar de erro, porque tudo depende da intenção da outra pessoa que pintou também, né? Mas eu vejo muita gente pincelando de dentro para fora. Então, eu não consigo esse detalhe não fica certo o contorno, né? Se eu pincelo daqui para lá, então depois eu teria que consertar o contorno para fazer o contorninho, e aí eu perco essa naturalidade da pincelada bem varridinha, só varrida, tá? Aqui, olha, eu ainda tenho um pouquinho de fundo aqui. Eu vou fazer meia flor, tá? Mais de meia, né? Mas não vou fazer a flor toda aqui. Vou fazer ela virada para baixo, ó. Só dou, olha, 2 sinaizinhos aqui, ó. Pronto. Não mais do que isso. Então, agora, eu vou vir com a minha tinta vinho. Ah, esqueci uma coisa aqui. Eu troquei de pincel aqui agora
porque esse é o pincel que eu tenho aqui, que é um pouco menor, porque o detalhe que eu vou fazer aqui, que é no miolo, tá? Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, vou fazer um miolinho aqui, ó. Então, eu venho aqui com o miolinho, com a tinta vinho na quina do pincel, deposito no fundinho aqui no meio da flor, ó, e vou trazendo essa pincelada pro branco, tá? Eu não só tenho uma corzinha nas minhas flores, como eu também tenho a profundidade do miolo. A mesma coisa aqui, só que aqui, olha, como eu tô vendo essa flor inteira, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer, né, esses raios, digamos assim, né, esses risquinhos em todas as pétalas, tá? Como num relógio. A mesma coisa nas outras, tá? Sempre o vinho depositado no fundo do miolo. Ai, Sol, poderia ser as flores azuis? Pode. Pode, azul clarinho, um azul que vai partindo, né, do azul mais escuro pro clarinho. Fica bem bacana também, tá? E poderia ser um tonzinho de lilás, né? Um violeta, também fica bom. Eu gosto dessa coisa de usar os mesmos tons, tá? Mas não tem nada errado. Tá. Então, agora, eu vou fazer antes de colocar o meu... Ah, tem uma aqui, ó. Tem essa daqui. Eu sei que essas florezinhas, elas são treinadas, né? E elas enfeitam demais. Olha só como ficou lindo o caminho de transição desse risco para esse aqui, ó. É o mesmo risco, né? Porém, tá só existe uma distância e é legal isso, né? Mas fica bacana, né? Com essas florezinhas no caminho e no meio do caminho tinha uma flor. Olha que legal, né? Bom, então, lá no fundinho, ó, se você quiser colocar mais um pouquinho de vinho, quanto mais escuro, mais profundo, não é isso? Então, antes de colocar agora o miolinho amarelinho, tá? Que tem um detalhezinho muito interessante também, eu vou aplicar aleatoriamente, de forma bem despojada, bem mão leve, mão solta, eu vou aplicar mais branco somente, olha só, onde não tem cinza, tá? Olha só. Pincelada bem soltinha, a mão bem leve, né? Precisa ser esse pincel? Não, o outro também dá, você quer ver? Esse aqui também dá, ó. Você não tem o pincel de cabo vermelho? Tem problema não, né? Esse aqui também dá e dá certinho, tá? O pincel de cabo vermelho, ele tem uma particularidade, esses pincéis macios. Vou falar pincel de cabo vermelho, não. Esses pincéis mais macios, eles têm, né, uma coisa que é legal, que eles não deixam muito rastro da pincelada por serem muito macios, tá? Mas tem gente que não se adapta com eles, acham que escorrega demais a tinta, é fato. Para quem sempre me pergunta pelas folhas, pelos tons das folhas, ó, essas eu usei também, a mesma cor que eu tenho muito costume de usar, que é o sépia com azul caribe. Gente, mas folhas, tem uma infinidade de tons que você pode fazer e experimentar. Por exemplo, o cinza com o sépia dá uma tonalidade bonita. Gente, o vinho e o sépia dão uma tonalidade bonita de folha.
né? Agora, ai, Sol, mas a minha ficou muito escura. É você que tem o domínio. Você tem o domínio da intensidade da cor. Se você quer mais escuro, ele vai ficar mais sépia. Se você quer um tonzinho mais claro, você vai usar a outra cor mais branco e pouco sépia, tá? Eu considero o sépia, assim, um coringa, tá? Eu acho muito legal. Aqui eu tô usando siena natural primeiro, tá? Eu faço siena e dou até uma batidinha com ele assim, olha, em volta. Isso de colocar a tinta em cima do pano que a gente está pintando é um perigo, tá? Eu faço isso, mas não aconselho. Já aconteceu muitas vezes. Vocês estão vendo aqui, olha, tem uma gotinha ali, ó, por um triz e ela não cai. Então tá, já coloquei o siena. Agora, eu vou colocar amarelo e limão. Olha só. Se coloca o amarelo e limão junto com o siena, olha só como é que ele dá uma leve espalhada. O amarelo e limão dá uma leve espalhada no siena e fica bem bacana, tá? Bem legal, bem natural, uma transição boa, porque o siena ainda tá úmido, né? E agora, por último, eu posso fazer isso com sépia, com vinho ou com terra queimada. Um tom que seja bem escuro para eu fazer uma sombrinha, tá? Uma sombra do próprio miolo, olha só. São batidinhas, umas 3 ou 4 batidinhas e fica tudo lindo. Então, é bem, é bem simples, tá? É algo assim, bem. Eu diria que quanto mais você solta a mão, menos medo você tem, mais bonito fica. Ai, Sol, mas é difícil. Não é difícil, é só treino. É só treino. E eu gosto também de fazer um leve, um contorno mal contornado, como eu chamo, um contorno mal contornado aqui, ó. Eu acho bem legal. Ajuda, sabe o quê? Se for bem aleatório, movimento. Às vezes a gente sai até um pouquinho, né, do risco. Isso quando tem risco, tá? E aí, para quem, né, para quem sempre me pergunta se eu tenho projetos, tenho projetos disponíveis para venda, são todos gravados em grupos fechados no Facebook, tá bom? E é isso. Bom, gente, aqui eu ainda diria que nós temos quase que a obrigação de fazer uma pequena folhagenzinha aqui. E você pode usar, eu vou mostrar lá no prato. Você pode usar aqui, olha. Aqui eu tenho um prato, eu tenho um clareador, eu tenho aqui azul Caribe. Eu vou usar os mesmos tons que eu usei nas folhas grandes, olha só, mas também poderia mudar aqui, quer ver? Olha, eu posso jogar aqui nesse tonzinho, aqui tem clareador, branco, siena, desculpa, clareador, azul Caribe e sépia. Agora, olha só, eu venho aqui, ó, com um pouquinho de branco, porque eu quero mais clarinho, tá? Mas eu posso também vir aqui com um vinho, olha só. São coisinhas assim bobas, mas que, olha só, eu tenho um tonzinho um pouquinho diferente, ó. Tá vendo? Ó. Vem com mais um pouquinho de clareador, olha só. Com o próprio pincel sujo, olha o que que a gente pode fazer, olha. Tá vendo? Olha só. Você vem carimbando, ó. Usa o pincel na diagonal. Vem com um pouquinho de verde também, olha. Tá vendo? Não tem uma misturinha aqui, olha. Aqui, ó, tem uma misturinha que é com vinho e tem outra que é verde. Olha só. E nesse caso, eu tenho a folhagem da minha
plantinha, né, da minha florzinha, tá? Aí, ainda necessário, você vir aqui, ó, com sépia, ó, um pouquinho de sépia, diluidinho com uma aguinha, ó, com o pincel zero, limpa o pincel assim dessa forma, olha, e vem fazendo, ó, uns galinhos, né? Eu sei que muita gente fica ansioso para eu ensinar as rosas aqui. As rosas eu preciso de um pouco mais de tempo, né? Mas vai chegar esse tempo, viu? Pronto. É isso, gente.